Gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. Aqui eu me deparei com a notícia no canal do Aderbal, que tem mais de 100 mil seguidores, né? E é considerada a pessoa que mais tem credibilidade fora ou entre, né? O Frederico Pernambucano de Melo, que já se foi também... o escritor Amaury, que não está mais entre nós, Paulo Gastão, mas o Aderbal é quem tem o acervo maior, né? Foi quem mais escutou e quem mais entrevistou e detém o poder sobre os vídeos, né? Dessas pessoas dando os depoimentos, e ele dá a notícia que é lamentável realmente sobre a partida, né, da Dulce. A Dulce, segundo a história, e eu tenho aqui, consta aqui no livro, né, Dicionário dos Cangaceiros e Jagunços, né, do autor Renato Luiz Bandeira, que a Dulce, ela tinha 15 anos no ano de 1938, e ela tinha dois nomes, Dulce Menezes da Silva, e o outro nome era Dulce Silva, ex-cangaceira, que foi a companheira do cangaceiro criança, né? Então, ela se foi ontem, né, que Deus a tenha num bom lugar, né? É lamentável. Mas o que eu estranhei no vídeo foi o seguinte: o Aderbal disse, pronto, eu recordo de uma frase que escutei da Sila, que disse assim: olha, Aderbal, quando eu morrer e as últimas e últimos cangaceiros se forem desta, para outra todos vamos, né? A história vai ser contada como bem quiser. Quer dizer que antes a história não era contada como história? Isso é muito estranho, né? Por quê? Não é porque a pessoa faz amizade que tem muitos vídeos, tem muitos relatos, tem muita coisa, muita gravação de ex-cangaceiros, como também o seu acervo é muito grande, muito extenso, de ex-cangaceiros e também ex-volantes, né? Eu me considero a pessoa que mais tem o material. Agora, por que agora tem que ser contado com mais responsabilidade? Antes não era? Por quê? Muito estranho isso. Quer dizer, que antes não era. Por quê? Porque havia uma amizade, havia um laço afetivo, e quando você quer investigar a história, quando você quer analisar um fato, que o cangaço foi um fato, ocorreu realmente, e foi uma coisa terrível para os sertanejos e para o país, envergonhava o país, né? Aquele monte de assaltantes, de pessoas, de delinquentes, de pessoas. A Dulce mesmo entrou no cangaço, diz que se ela com 15 anos estava no cangaço, então ela entrou muito mais jovem, muito criança ainda, né? Uma jovenzinha que foi arrastada para o cangaço. Né? Aí fala-se também, a esposa, cadê o documento comprovando que ela casou? Porque que eu saiba, né? O direito canônico não casava e não casa, digamos, delinquentes, essas pessoas matadores. Então, ela era companheira, ela era amasa, eles eram amasos, né? E ela foi, ele diz, a segunda esposa de criança. Não, não é verdade, gente. Usa a palavra no lugar correto. Esposa é uma coisa, esposa tem um ato, certo? É um contrato, né? A igreja ou no cartório. É um contrato que duas pessoas, né, na nossa Constituição, veja bem, dentro da nossa lei, né, que fazem aquele contrato, assinam um contrato e vão viver para constituir uma família, certo? Então, a Dulce não era esposa, conforme eles dizem, não há um documento que comprove a idade dela, não é? Deve ter agora um documento, ela deve ter depois
que saiu do cangaço, que correu, né? Vejam só, saiu do cangaço, correu no momento daquela chacina, supostamente comandada pelo tenente João Bezerra, correram, né? E depois vai dar depoimento falando sobre aquele momento. Sim, ela pode ter falado algumas coisas que na mente dela ficaram gravadas, nas lembranças, são lembranças. Porém, não significa que tudo que ela falou, que ela disse, ela, a Sila, que foi considerada a Sila uma das mais mentirosas, né, porque ela floreava demais, né, elas contavam o que viram, era a ótica delas, né? Mas cabia às pessoas que estavam pegando aquele depoimento, eu nem digo depoimento, quem colhe depoimento são os delegados, os juízes, essa coisa toda, mas estavam escutando e gravando aquelas lembranças, aquelas recordações, né? Que elas tiveram e que muita coisa elas se presenciaram ou não, mas depois juntaram-se, comentavam, conversavam, então passavam essas informações, inclusive ganhavam dinheiro, por isso que eu digo, suspeitos, esses que falavam sobre o cangaço, nem todos, né? Mas muitos, por quê? Porque compravam, né? Compravam essas conversas, né? Escutavam e compravam, sim, pagavam, sustentavam elas, como foi a Cristina da Mata, né? Como foi eu esqueço sempre o nome dele, o Humberto Mesquita, né? Eles pagavam, né? Até passagem aérea para essas pessoas, né? Para depois vender matéria jornalística, como foi o Humberto Mesquita, né? E outros. Então, saiu um outro vídeo também esta semana, antes